Olá, hoje falaremos de algumas questões práticas sobre aposentadoria por idade. Vou dar um problema e a gente vai tentar solucionar esse problema junto com vocês. A primeira pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: João trabalhou nos seguintes períodos. Trabalhou de 1/10 de 85 a 1/10 de 90, 5 anos, sem perda da qualidade segurada. Em 20 de fevereiro de 91, completou 65 anos de idade. Terá direito ao benefício de aposentadoria por idade? O que você acha? Bom, se a gente for levar em consideração, nós temos que, para solucionar o exercício, nós temos que fazer a seguinte pergunta: começou a contribuir antes de 91 ou posterior a 91? Como ele começou a contribuir em 85, temos que ele começou a contribuir antes de 91. Quando ele completou 65 anos, foi antes da lei. A lei é de 7 de 91 e ele completou em fevereiro de 91. Então ele começou a contribuir antes de 91 e completou a idade antes de 91. Então ele vai estar dentro da regra anterior à lei 8.213 de 91, que exigia 65 anos de idade para o homem e 60 contribuições, ou seja, 5 anos sem perder a qualidade segurada. Então podemos dizer que ele vai ter direito ao benefício porque ele implementou tanto a carência de 60 contribuições sem perda quanto a idade. No próximo exemplo, a gente tem que João trabalhou nos seguintes períodos: 1/10 de 80 a 1/10 de 88. Veja que agora ele trabalhou 8 anos, se você levar em consideração acima da carência. Nós precisamos de uma carência de 5 anos, ele trabalhou 8. E ele, em 20/2 de 91, completou 65 anos de idade. A pergunta é: terá direito a um benefício de aposentadoria por idade? Jogo para vocês, o que vocês acham? Bom, a resposta, a gente vai novamente dizer o seguinte: ele começou a contribuir antes de 90, em 91 ou posterior a 91. Começou a contribuir em 80 antes de 91. Ele implementou a idade antes de 7 de 91 ou após 7 de 91, antes, né? Completou em 20 de fevereiro, antes de 7 de 91. Então ele está na regra total antes da lei. A lei 8.213 de 91 não vai interferir aqui. O que vai interferir aqui é que ele tem que contribuir 5 anos sem perder a qualidade segurada. Então veja bem, ele não perdeu a qualidade segurada de 80 a 88, só que de 1988 a 91 passaram 3 anos e ele perdeu a qualidade segurada. Então, nessa condição, ele não terá direito ao benefício. Por quê? Porque entre a última contribuição e a idade dele, ele perdeu a qualidade segurada. Então, ele terá que fazer mais 60 contribuições como condição para a sua aposentadoria por idade. Vamos ao próximo exercício. Aqui eu tenho que João trabalhou nos seguintes períodos: de 10 de 75 a 10 de 79, 4 anos. De 10 de 81 a 10 de 85, mais 4 anos. De 2 de 87 a 2 de 91, mais 4 anos. Ou seja, na verdade, ele trabalhou 12 anos. E em 20/2 de 91, completou 65 anos de idade. Terá direito ao benefício de aposentadoria por idade? Você, como advogado especialista que vai ser em direito previdenciário, o que você diria para o teu segurado? Bom, apesar dele ter contribuído 12 anos, 144 contribuições, a lei anterior a 91, porque veja bem, ele começou a contribuir antes de 91 e implementou a idade também antes de 91. A lei é bem clara, ele tem que pagar 60 contribuições sem perder a qualidade segurada. Então vamos lá, de 10 de 79 até 10 de 81 passaram 2 anos. Ele perdeu a qualidade segurada. Se ele perdeu a qualidade segurada, esses 4 anos não entram para efeito de carência. De 85 a 87, ele perdeu a qualidade segurada. Também não entra para efeito de carência. Então, na verdade, quando ele implementou a idade, em fevereiro de 91, ele tinha apenas 4 anos de contribuição. E a lei anterior a 1991 exigia que ele tivesse 60 contribuições sem perder a qualidade de segurado. No próximo exercício, nós vamos verificar que João trabalhou nos seguintes períodos: de 83 a 1991, 8 anos, igual a 96 contribuições. Em 20/2 de 2001, completou 65 anos de idade. Terá direito ao benefício de aposentadoria por idade? O que você consegue resolver nesse caso? Olha,
É bem simples, porque veja bem, vamos à pergunta normal. Começou a contribuir antes de 91 ou depois de 91? Foi antes de 1991. E ele implementou a idade antes de 91 ou posterior a 91? Se foi posterior a 1991, nós temos que verificar que ele vai existir aquela tabela progressiva do artigo 182. Lembra que eu coloquei aquela tabela? Então veja bem, se eu buscar em 2001 a tabela progressiva, ela vai me dizer que ele necessitaria de 120 contribuições, ou seja, ele precisaria de 10 anos de contribuição. Como ele tem 96 contribuições, ele não terá direito. Por quê? Estariam faltando 24 contribuições, ou seja, 2 anos. No próximo exercício, nós temos que João trabalhou nos seguintes períodos: 79 a 1991, 12 anos de contribuição, ou seja, 144 contribuições. Em 20 de 2 de 2001, completou 65 anos de idade. Terá direito ao benefício de aposentadoria por idade? Se você fosse servidor da Previdência Social, você consideraria esse benefício? Bom, vamos verificar novamente aquela velha questão. Começou a contribuir antes de 7 de 91 ou posterior? Antes. Se ele começou a contribuir antes de 91, eu tenho uma regra. Só que ele foi se aposentar posterior a 91, então eu vou ter que usar a tabela progressiva do artigo 182. Vou lá na tabela progressiva e vou verificar que no ano de 2001 ele precisaria de quantas contribuições? 120 contribuições, ou seja, 10 anos. Quanto tempo ele tem de contribuição? 12 anos. Ele implementou então as duas condições, a idade e a carência da tabela progressiva. E você tem que levar em consideração que ele perdeu a qualidade segurada. Veja bem, de 91 para 2001 passaram 10 anos. Só que posterior a 1991 não há necessidade de exigir que ele tenha qualidade segurada. Ele pode perder a qualidade segurada, que ele vai ter direito ao benefício, o que não era considerado antes de 1991, que exigia qualidade segurada, ok? Mais um exercíciozinho aí. Continuamos com o João. Esse João é trabalhador, trabalhou de 80 a 1992, 12 anos, ou seja, 144 contribuições. Em 20 de 2 de 2001, completou 65 anos de idade. Terá direito ao benefício de aposentadoria por idade? O que você acha? Bom, solucionando o exercício, a gente pode dizer o seguinte: perguntas sempre vocês vão fazer. Começou a contribuir antes ou depois de 91? Nós temos o caso de 10 de 80, ele começou a contribuir antes de 91. Foi se aposentar antes ou depois de 91? Foi se aposentar depois de 91. Então, veja bem, se ele foi se aposentar depois de 91, tabela progressiva. A tabela progressiva de 2001 são 10 anos, como a gente já viu. Como ele tem 144 contribuições, ele poderá se aposentar porque ele implementou todas as condições, tanto a idade quanto a carência necessária. Agora veja bem nesse exercício. João começou a contribuir 10 de 2003, contribuiu até 10 de 2014, 14 anos, ou seja, 168 contribuições. Recentemente, em 20 de 2 de 2015, ele completou 65 anos de idade. Procurou você no escritório querendo saber se ele poderia se aposentar. Assinou uma procuração e você disse o que para ele? Tem ou não direito à aposentadoria? Vamos às perguntas normais. Começou a contribuir antes de 91 ou após 91? Após 91. Se ele começou a contribuir depois de 1991, eu esqueço tabela progressiva e eu tenho uma carência fixa de 180 contribuições. Ele tem 14 anos, ou seja, 168 contribuições. O que você diria para ele? Olha, infelizmente, nesse momento o senhor não tem a carência de 180 contribuições necessárias. Mas se o senhor paga mais 12 contribuições, volte aqui que eu te aposento com o maior prazer. Ok, espero que vocês tenham gostado da solução de todas essas questões práticas. É o que realmente vai ajudar na vida profissional de vocês e até uma próxima oportunidade.